cheguei para comentar com vocês um pouquinho do que eu tô lendo agora, do que eu tô para terminar, do que eu pretendo ler aí nos próximos 2 meses. E tem uma novidade também muito boa que eu quero comentar com vocês. Antes de qualquer coisa, queria só deixar assim, ó, um leve spoiler e avisar para o pessoal que é do Clube das Jovens Senhoras que eu já mandei a lista dos livros, assim como o link para a renovação do clube, porque o pessoal que está nessa turma do clube tem um baita de um descontão. E aí, ó, a lista já tá lá comentando cada uma das escolhas e toda a interconexão dos livros, como que os livros se conectam, tá assim, muito caprichado. E para vocês aqui que são do YouTube, logo logo vocês vão saber, logo logo teremos aí todas as informações. A novidade não era isso aqui não, tá, gente? É uma outra novidade de um negócio que eu aprontei, assim, em grandíssimo estilo. Tá, então o que está rolando por aqui? Ilha de Sakhalina, do Chekhov. Esse aqui é a leitura do Clube das Jovens Senhoras, então vamos colocar aqui tanto esse quanto O Demônio do Meio-Dia são as minhas prioridades sempre, né? Os clubes em andamento. Então, no século XIX, o Chekhov, que é um dos mais importantes escritores russos, que também era médico, ele decide ir para uma ilha-prisão, que era essa ilha de Sakhalina, e contar aqui tudo o que ele viu lá. Esse livro, se fosse para definir uma palavra, seria peculiar. É a qualidade de escrita do Chekhov, que, na minha opinião, é impecável, eu particularmente gosto muito, observando e analisando um lugar que parece ser, assim, quase que uma realidade paralela. É tudo muito estranho, parece que tudo tá dissonante, para além de ser um lugar onde as pessoas viviam, uma boa parte das pessoas vivia numa situação extrema, onde tudo levava para uma espécie de desumanização. Acho que tá longe de ser um livro, assim, que vai cair no gosto da maioria das pessoas, mas para as pessoas aí curiosas e interessadas, eu acho que é um prato cheio. O Demônio do Meio-Dia, a gente vai ter a primeira discussão agora em junho dos 2 primeiros capítulos. Então, estou fazendo a releitura desses 2 primeiros capítulos e, a partir desse mês, eu vou encaixar a leitura de um outro livro dele, eu não peguei ele aqui, mas vai estar aparecendo a capinha, que é o Lugares Distantes. O livro que o Andrew Solomon escreveu sobre as muitas viagens que ele fez para tudo quanto é lugar do mundo. E a ideia de manter as duas leituras é que, como muitas dessas viagens ele fez para pesquisar, para estudar sobre a depressão em diferentes culturas e tudo mais, ele comenta aqui bem por cima, mas é no Lugares Distantes que ele de fato aprofunda sobre a experiência. Então esses 2 livros estão cheios de links, eu diria até que eles se complementam. Esse aqui do Paul Auster, eu confesso que eu tô empacada. Mas eu vou resolver isso nos próximos dias, então dentro de até uma semana não tem outra opção senão terminar este livro. Como eu comentei num vlog de leitura que eu fiz para ele, a temática me agrada muito. O personagem, né, o protagonista, e o que ele tem a dizer me interessa muito, eu adorei esse personagem. Só que o narrador desse livro, que não é o personagem, ele me irrita, ele me descompensa um pouquinho, sabe? Então, por causa disso, ficou arrastado. Mas eu tenho certeza que vai valer a pena terminar esse livro. Até porque, indo junto com quem? Vocês sabem, com o Arthur. Ele já terminou e ele falou que vale a pena. Ele teve a mesma impressão que eu. Ele falou, não, pode terminar aí que vai valer a pena. Tô botando fé no Arthur. Ah, só um detalhe, eu não repeti toda a sinopse porque eu falei tanto no vlog quanto no vídeo de comprinhas, tá? Só para não ficar repetitivo. Eu tô quase terminando o Somos Inteligentes o Bastante para Saber Quão Inteligentes São os Animais. Estou economizando o último capítulo, que eu já podia ter acabado há mais de uma semana, mas eu tô economizando. Ah, Fernanda, não faz sentido, porque se você tá gostando do livro, por que você tá economizando? Porque eu quero, gente, porque eu sou assim. É um gostinho peculiar, entendeu? Cada um com seus negócios, cada um com suas coisinhas, entendeu? É isso, tudo bem? Beleza. Enfim, dessa semana não passa, até porque esse aqui está na fila dessa temática de livros sobre comportamento animal, etologia e tudo mais. Eu estou apegada a esse? Sim, muito, porque foram vários meses de leitura e assim, eu estudei esse livro, sabe? Fui lendo devagarinho, parando para pesquisar, para anotar, aprendi muita coisa, foi uma experiência assim muito especial, sabe? E esse autor, ele é bastante importante para essa área, principalmente por causa das pesquisas que ele fez, dos livros que ele escreveu. Tanto é que logo no início da Inteligência das Aves, ele é citado. Então,
Eu acho que ele vai ser uma espécie de livro de consulta, principalmente porque eu deixei ele bem caprichado aí nos códigos de símbolos, das anotações e tal. Então, por mais que eu esteja apegada a ele, ele vai continuar por aqui. Então, antes do meio do mês de julho, vou terminar. Devo precisar de mais uma semana, em média, para complementar as anotações, finalizar as anotações que eu não fiz, mais algumas pesquisas, porque enquanto eu faço a leitura, eu vou deixando um símbolozinho para as coisas que eu quero aprofundar depois, que não são as mesmas pesquisas que eu faço durante a leitura, se é algo que vai me travar de entender alguma coisa, entendeu? É uma pesquisa mais aprofundada que vai complementar o básico ali do que eu já sei. Como eu falei no último vídeo, não trabalhamos com pressa. Ah, acabei o livro, vou sair desesperada atrás de outro. Não. Às vezes eu terminei e eu vou ficar mais uma semana, duas. Não tem problema, não estamos nem numa competição e nem no desespero, entendeu? A gente vai curtindo conforme cada livro me pede, conforme a minha necessidade, conforme o meu interesse, e assim seguimos. Esse aqui, Inteligência das Aves, que vai ser o próximo desse assunto, eu já fiz uma inspeção que rendeu um vídeo, que acho que vocês gostaram bastante, foi o último vídeo que eu postei aqui no canal. Estamos com 2 vídeos por semana, vocês estão em dia? A gente tá chique pra caramba. Desse aqui, eu já li 36 páginas. Cara, eu tenho certeza que eu vou amar esse livro, porque essa autora, ela escreve divulgação científica de um jeitinho tão gostoso, tão didático, tão agradável. A gente se emociona, a gente ri lendo esse livro, então não tem como a minha expectativa não estar altíssima. Mas é uma expectativa baseada no que eu já entendi que é o jeito da autora. Então acho que não tem muito erro, não. Tem esse aqui, Escute as Feras, que eu terminei, foi o último que eu terminei de ler, e eu já gravei 2 vídeos sobre ele. Um foi todo o meu processo de marcação e uma boa parte das anotações sobre ele, e o outro é um vídeo só de conexões entre ele e vários outros livros muito bacanas e não óbvios, assim, de conexão, sabe? Aí eles estão só esperando a editora. Foi uma leitura bem diferentona, mas que tá rendendo, viu? E esse aqui eu ainda vou gastar um tempinho bom para fazer todas as pesquisas que eu quero, todas as anotações de tudo que eu ainda tô processando sobre ele. Então ele ainda vai render grandes mousses aqui no canal. De mais importante é isso que está rolando nesse momento. Então, vamos falar sobre as prováveis próximas leituras. Com um adendo de que isso aqui não é contrato assinado. São coisas que estou com vontade, pretendo ler, mas se algo acontecer no meio do caminho e eu precisar focar em outras coisas, tá tudo bem, tá? Eu tô com muita saudade de ler Amos Oz. Vocês sabem, né, que é assim um dos meus top 5 escritores. Ai, tô com saudade do Amos Oz. E desde que eu li aquela parte do Primeiro Leitor, do Louis Schwartz, que ele escreve sobre o Amos Oz e fala todas aquelas coisas lindas, eu chorei lendo aquele capítulo. Deu mais saudade ainda. Eu tenho 3 dele aqui, inclusive 2 deles foram presente da Dona Denise. Um beijo, meu xodó, um beijo pra senhora. Dona Denise, jovem senhora do clube, meu xodózinho. Então tem o meu Michael, se eu não me engano, foi o primeiro que ele escreveu, e ele se baseou muito na história dos pais dele. Então, assim, isso aqui me pega bastante porque vai ter a ver, indiretamente, com o De Amor e Trevas, que é um dos livros da minha vida, assim, que, ai, dá um negócio, assim, um aperto no coração só de falar, sabe? Ó a moto louca. Passa essa moto raivosa, podia passar carreta furacão, né, gente? Eu adoro carreta furacão. Mas vamos lá. Aí temos Fima e temos Uma Certa Paz. Qual que eu vou ler? Não sei. Tô mais pendendo para este aqui, tá? Se você já leu algum dos 3, me conta aqui nos comentários. Uma coisa que eu esqueci de comentar. Eu acho que eu até comentei em algum dos vídeos que eu vou aproveitar esse mês de junho e julho para encaixar algumas leituras a mais de ficção, porque tanto no Clube das Jovens Senhoras quanto no Clube de um Livro, o que está rolando é não ficção. Então eu vou aproveitar essa janela. E falando nisso, tenho aqui em mãos 3 Dostoiévskis curtinhos. Muito em breve voltaremos com o projeto Dostoi em ordem cronológica.
E eu já estarei um tanto adiantada, porque eu já tô adiantando vídeos, materiais, entendeu? O negócio tá chique, altíssima qualidade. Então, por agora, vou escolher algum dostô curtinho também para encaixar ali numa semana um pouco mais tranquila, num final de semana chuvoso que eu sei que eu não vou sair de casa e que eu vou ficar aqui fechada no meu escritório lendo e pintando Bobbie Goods, entendeu? Assim como o Amos, não sei qual, mas sei que vai ter. Aí tem um livro de não ficção que eu tô um tanto metida numa situação aí, num problema que meio que fui eu mesma que criei, mas eu vou resolver isso. Que é o seguinte, isso aqui é meramente ilustrativo. Tem a série Minha Luta, desse autor norueguês, Karl Ove Knausgaard. Vou gastar meu norueguês aqui com vocês. Ano passado, eu li o primeiro, e eu adorei. Foi indicação de quem? Do Arthur. Eu escuto falar dessa série, e ela me interessa há muitos anos, mas assim, eu acho que desde que lançou o primeiro aqui no Brasil. Só que até então me faltava o quê? Coragem, porque são 6 livros e todos um tanto grandes. Basicamente, esse autor contando toda a vida dele, com todos os podres da família, com todas as tretas, todas as confusões. Se eu não me engano, ele foi até processado porque ele expôs todo mundo. Mas ele é um ótimo escritor. Então eu tava ali com interesse, mas sem muita empolgação, sem muita coragem. Até que o Arthur, certo momento, falou: olha, essa coleção aqui, acho que você vai gostar. Pois estava eu, no dia seguinte, com o e-book do primeiro livro. Eu não tenho ele físico ainda, mas eu vou providenciar. Li, adorei, quero comentar sobre ele aqui. No Instagram eu acho que eu não falei nada sobre ele. Inclusive, gente, essa é uma outra questão. Não é só o que aparece na internet, aí no Instagram, no YouTube, que é o que está acontecendo na minha vida, que são recortes. Então, ao longo desses meses, ainda mais o período que eu fiquei mais afastada e tudo mais, que uma vida de coisas aconteceu e nem tudo está registrado por motivos óbvios. Enfim, quero muito adquirir a versão física do primeiro, é um livro que eu faço a maior questão de ter ele físico. Aí, fui e comprei o segundo, né? Porque o segundo eu já quero ler na edição física. Eu comprei o terceiro. Aí fui na Amazon, falei, tá, beleza, vou comprar o segundo então. Nem era pra ter comprado o terceiro, mas comprei errado. O livro foi extraviado, porque eu comprei por um sebo, tá sem reimpressão por enquanto, da Companhia das Letras. O sebo extraviou o livro, sei lá, o sebo não, né? O correio, coitado do sebo. O correio, sei lá o que fez com o meu livro, eles me reembolsaram, mas eu não queria o dinheiro, eu queria o livro. Resumindo, eu só tô com o livro 3, um sonho e um e-book, entendeu? E agora eu vou atrás, ainda este mês de junho, porque eu quero começar a ler o livro 2 para chegar nesse aqui e depois eu vou adquirindo o resto. São 6 livros, mas eu tenho 5 também, inclusive ele está... enfim, Dantes. Nada disso importa. Que eu comprei em 2022 na Flip e eu paguei, tipo, R$10 no máximo naquele livro. Naquela época eu já tava com intenções, entendeu? Como tava muito barato, eu garanti, ainda mais que é o livro que ele vai falar sobre a experiência dele com a escrita, com livros. É quase que um livro sobre livros. Por pouco eu não li ele primeiro, ainda bem que vai ficar a sequência direitinho. Tem um livro de ficção que ele tá aqui me esperando há muito tempo, só que eu preciso estar com um alinhamento pleno, psicológico, de chakras, de todas essas coisas, entendeu? Aquele equilíbrio perfeito entre a terapia, a medicação. Eu tô falando de Oitavo Selo, da Heloísa Seixas. Esse foi o último livro que o meu avô leu antes de falecer. E ele não terminou de ler esse livro. Eu sei exatamente onde ele parou, porque tem a notinha aqui da lotérica. Serginho amava jogar na loteria e não deu tempo dele terminar de ler esse livro. Ele faleceu antes, infelizmente. E é uma das poucas coisas que eu tenho do meu avô, é esse livro. E eu tô esperando o momento, assim, vai ter um momento certo. E eu acho que ele está chegando. Se eu não me engano, eu falei dele no livro de livros para esse ano. Eu falei exatamente a mesma coisa. Sei que tem um momento certo, sei que ele está chegando, mas agora eu acho que ele está chegando mesmo. Assim, talvez
este mês ou no máximo mês que vem. Peraí que tem 2 faltando. O Escrita como Faca e Outros Textos, da Anne Ernaux, que vai ser a última leitura do semestre do Clube das Jovens Senhoras. Esse aqui também vai ser uma releitura para mim. É um compilado de textos dela sobre escrita, sobre livros, sobre anotações, sobre arte, aquela temática de livros que, assim, a gente ama de paixão. Para deixar essa experiência ainda mais interessante, teremos de bônus, leitura bônus lá no clube, um dela de não ficção, que é Os Anos. Eu não tô com ele aqui porque eu tô esperando chegar, mas vai ser uma leitura que eu vou fazer até julho, agora entre junho e julho. Nos vemos no meio da semana. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.